Então, na página, lá para frente, na página 115, podemos filmar aqui. Na página 115, eu tenho uma representação do que acontece, por que surgem essas franjas de interferência. O feixe, lembra que na aula passada a gente brincou com aquelas, no retroprojetor, né? Aqueles círculos concêntricos, né? A gente colocava duas transparências com círculos concêntricos pertinho, com centros perto, e a gente via aquelas franjas de interferência, não era? Lembra disso? Então, o que está acontecendo aqui é a mesma coisa, só que em vez de ser dois círculos, eu estou tirando duas seções, né, do círculo, né, que formam assim, como se fossem, né, dois cones, vamos chamar assim, dois setores, e cada um deles está indo numa direção, né, quer dizer, o espelho divide o feixe em dois. Mas isso é feito com um desalinhamento, né? Eles ficam meio tortinhos assim. Isso equivale a você pegar aquelas dois círculos concêntricos, né, e colocar eles levemente desalinhados. Assim, né? E a gente sabe que ao fazer isso surgem aquelas raias, né? Assim. Isso a gente viu na aula passada, depois a gente pode filmar isso para o nosso filme. E, enfim, então, esses dois cones que estão saindo, eles equivalem a pontos de origem diferentes. É como se eu tivesse aqui, enfim. E ao se juntar aqui no final, a gente acaba tendo as franjas de interferência, né? A setinha aponta onde há interferência destrutiva. Então, a rigor, o que está acontecendo? Onde está escuro aqui, são pontos onde há interferência destrutiva. Então, se eu quiser, eu posso imaginar que esse interferômetro que eles desenham aqui, ele está presente aqui, mas ele está presente aonde? Então, eu pego um ponto escuro, vamos supor que aqui seja interferência destrutiva. Então, eu pego esse ponto escuro, e ele vai ser escuro até chegar aqui. Mas quando eu for acompanhar o correspondente ali vai ser claro. Então, onde ali está escuro, ali está claro. Então, se eu considerar pontos assim, individuais, assim, eu posso supor que esses dois pontos, supondo que eles correspondam ao mesmo feixe de luz, eles representam esse tipo de esquema que a gente fez aqui. Mas, na verdade, ao lado desse ponto eu tenho outros pontos. E como esses outros pontos, a distância que eles percorrem são maior ou menor, o ajuste das fases vai ser diferente. Então, se aqui eu tenho uma interferência construtiva, do lado aqui eu posso ter uma interferência destrutiva. E aí depois construtiva, destrutiva, né? Enfim, então o desalinhamento é que permite que a gente veja esse padrão. Se o experimento fosse perfeito, o que aconteceria? Isso precisa montar um laboratório de ótica, precisa ser alguém que trabalha no laboratório de ótica, que sabe fazer esse alinhamento perfeito, que não é fácil. Mas aí eles conseguem, eles também colocam uma lente para a bolinha ficar maior. Eles conseguem chegar num ponto em que ali a gente vê a luz e lá não vê nada, fica escuro. E aí, mudando a fase, a gente pode fazer com que do lado de lá desapareça e ali apareça, etc. Então tá. Então agora que nós nos convencemos de que há interferência destrutiva, vamos agora colocar os polarizadores, né? Como eu mencionei alternativamente, a gente pode usar essas placas quarto de onda que mudam, né, a orientação do feixe polarizado. Mas eu não vou usar isso hoje. Bem, a gente já alinhou esses dois polarizadores, a gente sabe que eles estão polarizados em direções opostas, né? Uma maneira de ver isso, né, a gente pode apontar a câmera para a luz, né? Vamos fazer primeiro com essa. Agora eu vou colocar esse outro aqui na frente. E eu imagino que tenha ficado escuro. Talvez não esteja polarizado ortogonalmente. Está escuro? Tá. Então está escuro significa que está polarizado ortogonalmente. Deixa a outra câmera vir agora. Tenta mirar a luz. Então, ó, se eu tirar um deles, a gente vê uma luz mais ou menos cinza. Agora quando eu coloco um atrás do outro, como eles estão polarizados a 90 graus, deve ficar escuro.
Se não tiver totalmente escuro é porque eles não estão realmente a 90 graus, a gente precisa alinhar melhor. Tudo bem? Então tá. Então agora vamos colocar cada um desses polarizadores num dos braços aqui, ó. Vou colocar 0 graus aqui, 90 graus aqui. O que a gente espera que aconteça? Vai ter franja de interferência? Por que não vai ter franja de interferência? Não, ele não vai mudar a direção. Ele vai só... Talvez queremos mostrar como é que vai ser. Pode pôr um aqui. O outro eu posso colocar aqui, mas eu vou preferir colocar aqui, tá? Tanto faz. Então, em cada caminho eu tenho um polarizador ortogonalmente ortogonal. Só para conferir que ele está realmente ortogonal, vamos primeiro colocar um em frente do outro e ver se desaparece, né? Deixa eu só ver aqui, eu tenho a luz vindo aqui, eu ajusto ele aqui para ele desaparecer, vamos ver. Ah, sim, ele não estava perfeitamente ortogonal, agora ele está. Então vocês vejam que esse polarizador, ele tem aqui, né, importante salientar, um dispositivo que gira, tá vendo? Eu posso girar o plano de polarização. Isso é muito importante nesse momento, né? Esse filme está sendo feito para o pessoal lá na Bahia que está construindo, né, um interferão de Mazender, então é claro que isso vai para o YouTube, né? Vocês vão ficar famosos. Quem participou do filme? Muito bem, então agora nós temos dois polarizadores orientados de maneira ortogonal, né? E a pergunta é, eu vou ter franja de interferência ou não vou? Vocês estão falando que não. Agora eu gostaria que vocês me dessem uma razão. Por que vocês acham que não vai ter franja de interferência? Não tem interferência porque ele oscila em planos ortogonais. Muito bem, então ele dá uma boa explicação. Como a luz oscila em planos ortogonais, não pode haver interferência destrutiva. Muito bem. Ele usou então a física ondulatória clássica para analisar essa questão. Do ponto de vista da interpretação de Bohr, a gente pode também dar outras explicações, né, dentro de outros contextos. A gente pode falar que a polarização é como se fosse uma informação da trajetória daquele raio de luz que acaba sendo detectado como fóton. Então, se há informação de trajetória nesse experimento, pelo princípio de complementaridade, não pode haver informação, ou melhor, não pode haver franja de interferência que caracteriza um fenômeno ondulatório. Então, a gente nota que esse experimento com polarizadores é um fenômeno corpuscular. Mas, claro, isso não quer dizer que isso aqui não sejam ondas. São ondas, classicamente são ondas. Mas no contexto da interpretação de Bohr, quando acontece a detecção de um fóton, qual é o quadro mental que a gente usa para entender o que está acontecendo? Segundo ele, é o quadro corpuscular, né? Mas, claro, você ainda pode, numa interpretação ondulatória ou alguma outra interpretação, analisar esse experimento com polarizadores usando ondas, né? E funciona bem também, né? Então, ao fazer as análises, a gente tem que deixar claro em que contexto a gente está, né? A vantagem da interpretação de Bohr é que, com o princípio da complementaridade, você consegue rapidamente entender o que vai acontecer no experimento. Você não precisa fazer uma análise cuidadosa, como que as ondas estão indo. Não, você bate o olho e fala, olha, se tem polarizador, tem informação de trajetória, então não pode ter franja de interferência, né? Então agora chegou a hora da gente realmente ver se as franjas de interferência desapareceram, né? Porque a natureza, a palavra final é da natureza. Se por acaso tiver franjas aqui, né, eu vou simplesmente cair no ridículo, né? Vocês vão rir de mim e eu vou ficar desmoralizado. Então agora as câmeras, cadê os nossos observadores imparciais? Temos ali do fundo, temos aqui eles vão imparcialmente, agora eles já estão contaminados por teoria, né? Eu já falei para eles o que eles têm que observar. Mas eu fiz isso porque eu não quero ser alvo de chacota dos alunos. Então, se tudo der certo, né? Subiu. Esse é o veredito. Aí no fundo tem um pouquinho de franja, né? Tem um pouquinho de franja, o pessoal do fundo está acusando, né, a presença de um pouquinho de franjas, mas é pouquinho, né? E o pessoal aqui da frente está falando o quê? Não está vendo nada.
Nada. Né? Então, isso pode ser explicado? Não sei. Não sei se você explicar isso. É interessante alternar para ver o que é. Onde você está vendo? Ele estava testando o caráter do professor, se o professor admitiria, e o estudante não deu certo. Felizmente eu não caí nessa manobra ardilosa. Bem, fui lá verificar e de fato não há franja de interferência, né? Significando que os polarizadores são bons, né? Às vezes não dá certo, né? Muito bem. Agora chegou o grande momento da gente apagar a informação da trajetória. Então vejam, nesse experimento não há interferência construtiva e destrutiva, né? Só que agora eu vou inserir um polarizador do lado de fora do interferômetro. Só do lado de cá, né? Não quero mexer com aquele lado ali, pessoal. É coisa. Já que eu confio mais nos meus observadores imparciais, né? Não são tão imparciais assim agora. Já foram cooptados pelo sistema, né? Estão prontos para ser contratados pela Globo. Estão felizes. Eles não vão querer desapontar o professor. Bem, então agora o que eu estou fazendo? Eu estou só girando aqui o plano de polarização desse polarizador que está localizado após o interferômetro, né, em direção. E nessa exploração eu quero que vocês me digam se em algum momento vocês veem franjas. O certo seria eu ajustar na polarização correta, mas estou com preguiça de fazer isso. Vamos explorar, ver se tem algum momento que aparecem franjas. Eles não estão observando, mas eles estão com vergonha de falar. Hã? É tipo, ameaça formar as franjas assim mas não está É que eu tô parecendo girando. tão claro assim. Tá. Bem, então o que eu vou ter que fazer é o seguinte, eu vou ter que colocar esse polarizador a 45 graus dos outros dois. Então eu vou vir aqui, vou girar aqui até desaparecer. Pronto, aqui desapareceu. Então aqui tá esse está mais ou menos ortogonal a esse. Então agora eu vou girar 45 graus, né? Para isso eu tenho que pôr meu óculos. Vou aqui um pouquinho de luz para ver. A câmera talvez queira vir aqui. Espera um pouquinho, deixa eu fazer de novo isso. Fiquem aí, não fujam. Então, nessa marcação aqui que está nessa, vocês observem que está ruim, né? Dá para ligar a luz, por favor?